Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia lá no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, e eu posso te garantir que existe esse livro na Bíblia, ok? Em algum lugar lá entre Gênesis e Apocalipse está lá Abacuque. Para facilitar um pouco, ele fica entre Naum e Sofonias. Não ajudou muito, né? Não ajudou muito. Abacuque capítulo 2, verso 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Queria que você passasse mais uma página aí da sua Bíblia e fosse lá para Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19, que diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando nós lemos estes versos aqui, nós vamos entender que ele já serviu de inspiração, já serviram de inspiração para muitas canções, justamente pela sua característica mais básica, afirmar que a fé em Deus, independente das circunstâncias, ela precisa ser a base do nosso relacionamento com Deus. E é bom sim que muitas vezes nós venhamos ler esses versos, principalmente Abacuque do 3, 17 ao 19, e ler como uma receita para animar, para motivar a nossa fé. Só que até o profeta Abacuque chegar a essa conclusão dentro da alma dele, que ainda que a figueira não floresça, e todas as coisas que ele diz, dizendo que ele se alegraria no Senhor, muita coisa aconteceu no seu coração. E quando eu olho para o profeta Abacuque, para as coisas que ocorreram na sua vida, no seu coração, para fazer tal afirmação, eu vou entender que os processos que levaram ele a fazer essa afirmação são muito parecidos com os processos do nosso coração, para fazer a mesma afirmação. Quando a gente medita na vida de Abacuque, na maneira como ele chegou na presença de Deus, a gente vai entender o que ocorre na nossa vida, dentro do nosso coração. Ele não chegou a tamanha convicção de uma hora para outra. Abacuque não chegou na presença de Deus com toda essa motivação e fé de uma hora para outra. Deus não deu a ele uma pílula de fé e no outro dia ele tinha uma motivação que movia as montanhas, não. Sua afirmação veio de uma experiência com Deus e de objeções que ele levava ao Todo-Poderoso. Se Abacuque estivesse aqui hoje, se ele pudesse personificar aqui, ele nos faria alguns convites para aprendermos juntos com as suas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero pensar contigo nessa noite, nos convites que o profeta Abacuque nos faz para experimentarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha esse livro, apenas 3 capítulos, um livro dos profetas menores, nós, olhando para ele de maneira panorâmica, nós vamos entender que em cada um dos seus 3 capítulos, há um convite de Abacuque para vivenciarmos novas experiências com Deus. O primeiro convite que o profeta Abacuque nos faz, das nossas experiências com Deus, para crescermos a nossa experiência com Deus, é o convite do clamor a Deus. É o convite para clamarmos a Deus, ainda que o nosso coração esteja angustiado. E para que a gente possa entender esse primeiro convite de Abacuque, é necessário remontarmos um cenário em que ele estava vivendo. Quando fazemos isso, vamos descobrir qual era a angústia que o profeta carregava no seu peito, e compreender melhor o que Deus quer nos ensinar através dele. O livro do profeta Abacuque é o 8º dentre os profetas menores, e ele profetizou há mais de 2.500 anos atrás.
Porém, mesmo tão distante no que se refere ao tempo, a mensagem de Abacuque ela é extremamente atual. Os tempos mudaram, mas o homem continua sendo o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, da mesma loucura. Abacuque ele profetiza num tempo em que a sua nação, o reino do sul, Judá, estava à beira de uma extrema crise. Judá, ele retardou, a nação de Judá retardou o seu arrependimento diante de Deus, não aprendeu com os erros do vizinho, o reino do norte, Israel, que foram levados cativos pela Síria, mais ou menos em 722 a.C. Sem olhar para esses exemplos, Judá caminha em direção ao corredor do juízo de Deus. Uma poderosa tormenta, uma tempestade do juízo de Deus se formava sobre a orgulhosa cidade de Jerusalém. O tempo da paciência de Deus havia passado e a oportunidade se foi. Uma vez que não ouviram a trombeta do arrependimento, sofreriam sem poder evitar o castigo da disciplina. As lições da queda do reino do norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá. Muito menos as reformas realizadas por um rei, o rei Josias, mais ou menos em 621 a.C., tiveram algum efeito para evitar a tragédia do cativeiro. Logo após a morte de Josias, Joaquim resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias, que é um contemporâneo de Abacuque, queimou os rolos das escrituras e lançou o profeta Jeremias na prisão. Ao mesmo tempo que isso acontecia, em Judá, grandes mudanças internacionais estavam ocorrendo. A poderosa Assíria, um grande império, tinha caído nas mãos dos babilônios em 612 a.C. Outra superpotência da época, o Egito, também sucumbiu ao poderio militar dos babilônios em 605 a.C. Nesse mesmo ano, 605, Nabucodonosor, o governante desse novo majestoso império, cercou a cidade de Jerusalém. Assim, estava lavrada a sorte de Judá. A nação que desprezou a palavra de Deus, oprimia os fracos e rejeitava a justiça. Essa cidade, Jerusalém, estava completamente cercada pelos exércitos babilônicos. Deus mesmo havia colocado alguns princípios para o seu povo, a nação de Judá, princípios que foram repetidos por Deus quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, em Deuteronômio. Deus fala lá em Deuteronômio 28, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E o princípio de Deus era mais ou menos assim: se arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer as consequências do erro. O cálice da ira de Deus poderia demorar para encher, mas quando enchesse, o juízo sobre Judá seria iminente e inevitável. Era impossível escapar das mãos do Todo-Poderoso. O homem pode burlar as leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. É nesse tempo de ascensão da Babilônia, da queda repentina da Assíria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, que o profeta Abacuque aparece. É nesse cenário. Ele está dentro da cidade. A cidade está cercada pelos exércitos babilônicos. E o profeta, o coração do profeta se angustia. Os temas levantados por Abacuque, principalmente no capítulo 1, poderiam ser manchetes dos grandes jornais de hoje. Abacuque está nas ruas, sua voz se ouve em toda parte. Os dilemas pelos quais ele passou podem ser semelhantes às nossas mais profundas indagações. Suas perguntas são penetrantes, são aquelas que estão também muitas vezes no nosso coração. Por isso que estudar Abacuque é trazer um diagnóstico do nosso tempo, de tudo que está acontecendo, é abrir a nossa alma, é buscar uma resposta para as nossas próprias perguntas, questionamentos. E é assim que ele começa o capítulo 1, indagando a Deus a respeito do que estava acontecendo. Imagine o cenário: uma nação com um poderoso exército está prestes a invadir a sua cidade. Isso mostra o tamanho da angústia que o profeta Abacuque estava sentindo naquele momento. Abacuque capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Abacuque capítulo 1, verso 12 e 13 vai dizer: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Os questionamentos do coração de Abacuque era a respeito do que Deus tinha prometido para aquela nação de Judá, e agora um outro exército está prestes a invadir a cidade e colocá-la em ruínas, colocá-la abaixo. E aí um dos questionamentos de Abacuque é: Deus, o povo babilônia é ímpio, eles não seguem a Tua palavra, eles não obedecem ao Senhor, por que o Senhor está permitindo que esse povo venha nos invadir e destruir a nossa cidade? A angústia do coração do profeta. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai entender também que nós vivemos alguns níveis de questionamentos. Talvez muitos aqui já se perguntaram sobre questões existenciais como: por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha vida? E descobriram em Jesus o sentido para viver. Outros já se perguntaram a respeito da injustiça que está ao seu redor. Quando a gente vê tantas notícias de calamidade, de tragédias que o próprio homem provoca. E eu me lembro de um atentado que aconteceu em Oklahoma, em abril de 95. O maior atentado até o atentado das Torres Gêmeas, em 2001. Era o maior atentado até então em solo americano. Foram 168 mortos e mais de 500 feridos. E uma das nossas revistas aqui do nosso país, de grande circulação nacional, eu era adolescente em 95, mas eu lembro da capa dessa revista com o prédio destruído pelo ataque à bomba e uma manchete embaixo: onde estava Deus quando essa tragédia aconteceu? Questionamentos. Muitas vezes vamos ver o sofrimento alheio, a dor da humanidade, as tragédias provocadas por homens, a fome ao redor do mundo, entre tantas outras coisas. E assim como profeta, vamos nos questionar a respeito do que está acontecendo. Só que a gente pode olhar ao redor, a gente pode ver o que está acontecendo em outros lugares, em outras famílias, em outras cidades, em outras nações, mas muitas vezes os níveis de questionamentos são a respeito do nosso próprio sofrimento, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E assim, nossos questionamentos passam a ser ainda mais intensos, porque somos nós mesmos que estamos sofrendo. Uma vez que eu mesmo estou sentindo a dor do sofrimento e me pergunto a origem dessa dor, ou o motivo pelo qual estamos passando por tudo isso. Eu acredito que aqui muitas pessoas já fizeram muitas perguntas a Deus. E talvez algumas delas foram: por que o Senhor permite isso? Por que está acontecendo isso? Mas muitas vezes nós nos esquecemos também de levar os nossos questionamentos a Deus. No entanto, começa aqui o primeiro convite de Abacuque. O convite para clamarmos a Deus. Ele não está dizendo para não questionar a Deus, mas questionar a pessoa certa, o próprio Deus. Suas indagações não são feitas a pessoas, seus questionamentos não são feitos aos governantes, são perguntas dirigidas ao próprio Deus. Abacuque está nos convidando a clamar a Deus por respostas. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência sem que tragas salvação? Abacuque está questionando o próprio Deus. O pastor Exaltino Gomes Coelho, no seu comentário a respeito de Abacuque, ele diz que em nosso caminhar com Deus, Deus não nos pede um suicídio da razão. Vamos continuar tendo vários questionamentos, mas temos liberdade de colocar todas as perguntas diante de Deus. A fé, ela não anula a razão, mas a fé começa a moldar a razão, para que aquilo que não pode ser explicado pela razão, comece a ser explicado pela fé. Eu gosto muito de um texto em Isaías 1,18 que diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve, mais alvos do que a branca lã. Na linguagem de hoje, esse texto é sensacional. Ele diz assim: vamos pensar juntos. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: puxa uma cadeira, senta aqui, vamos conversar, vamos pensar a respeito da tua vida. O problema dos nossos questionamentos, quando não são levados a Deus, é que eles tendem a se tornar murmurações, reclamações, queixas. E muitas vezes nós nos vemos nos perguntando para as pessoas que estão ao nosso redor: eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, eu não sei por que tudo está dando errado, eu não sei por que isso está acontecendo. Abacuque nos ensina a transformar as nossas murmurações em orações e levar a Deus as nossas queixas, ainda que pareçam tolas, ainda que pareçam perguntas sem sentido. O que Deus quer é que nós estejamos na presença dEle. Eu gosto de pensar na figura de Jó como aquele que busca a Deus, independente das circunstâncias, e disposto a levar as suas considerações mais difíceis na presença do próprio Deus. As situações angustiantes vividas por Jó, as dúvidas que ele tinha, era muito parecido com o coração angustiante do profeta Abacuque nesse momento. Só que existia uma grande diferença entre Jó e os amigos de Jó. Você lembra dos amigos de Jó? Eu costumo dizer que quem tem amigo como aqueles não precisa de inimigo. Não precisa. E talvez as perguntas que eles faziam, os amigos de Jó, estavam relacionados ao porquê do sofrimento de Jó. A pergunta poderia ser formulada da seguinte forma: Jó, o que aconteceu na sua vida que atraiu tanto sofrimento a você? Muitas respostas foram dadas por eles mesmos, pelos amigos de Jó, no decorrer de todo o livro. E talvez alguns questionamentos do tipo: não é possível, você deve ter pecado, Jó. Alguma coisa aconteceu que atraiu o sofrimento para a sua vida. O que você fez a Deus, Jó? Conta. O que você fez para ele te amaldiçoar dessa forma e trazer tanto sofrimento à sua vida? Ou talvez um questionamento dos amigos de Jó poderia dizer: Jó, você está assim porque você não tem fé. Você está nessa situação porque você não tem fé. Se levanta, anda. Durante todo o livro vamos ver os amigos de Jó falando a respeito de Deus. Porém nós vemos Jó falando com Deus. E essa era a grande diferença. Enquanto os amigos de Jó falavam de Deus, Jó falava com Deus. Ainda que fosse para colocar as perguntas mais descabidas, ainda que fosse para se perguntar por que havia nascido, e ele mesmo diz: maldito o dia em que eu fui nascer. Por que eu fui nascer? Ainda que fosse para jogar as suas angústias sobre o próprio Deus, mas ele o buscava como seu único recurso. Eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Deus, eu só posso dialogar com Ele, eu só posso questionar Ele. E nós gostamos muitas vezes de utilizar vários pronomes pessoais para indicar que as coisas são nossas. Esse computador é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, essa família é minha. Só que a única coisa que Jó possuía, ele poderia utilizar como pronome pessoal, está lá em Jó capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu, é só isso que eu tenho. Eu sei que o meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. A única coisa que Jó poderia usar como pronome pessoal era o próprio Deus. Ele não tinha mais nada. A única coisa que é minha é o Senhor, o meu Redentor. Assim como Jó, assim como Abacuque, Deus espera que venhamos buscá-lo como nosso único recurso e não como nosso último recurso. Deus espera que nós venhamos clamar a Ele, mesmo com todos os nossos questionamentos. O segundo convite que eu ouço o profeta Abacuque nos fazer nessa noite está no capítulo 2. A segunda coisa que eu aprendo com Abacuque
é que nós podemos receber um convite dele, uma vez que estamos dispostos a fazer perguntas ao próprio Deus, questionamentos ao próprio Deus. Precisamos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas. O segundo convite de Abacuque é para ouvirmos as respostas de Deus. Como se ele pudesse dizer: você tem perguntas? Deus tem respostas. Capítulo 2, verso 1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Abacuque diz: o Senhor tem respostas para mim. Eu vou ficar na presença dele, ainda que os meus questionamentos sejam angustiantes, eu fiz a ele, e eu vou esperar a resposta dele. Só que as respostas que ele recebe de Deus no capítulo 2, com certeza não eram as respostas que ele gostaria de ouvir. Deus diz para ele que está vendo tudo o que está acontecendo com a nação de Judá, que Deus está vendo a cobiça por poder e riqueza da parte da Babilônia. Assim Deus compartilha com Abacuque algumas das suas indignações a respeito dessas nações, e a respeito das nações que edificam os seus impérios com sangue. Deus mostra toda a sua ira e indignação. Será que essas eram as respostas que o profeta queria ouvir? Talvez as respostas que ele queria fossem relacionadas com a destruição imediata do poderio da Babilônia. Deus, essa nação está aqui, nos cercou, vão invadir a nossa cidade, destrói o império, destrói os exércitos da Babilônia e restaura imediatamente a posição de Judá. Talvez isso é que ele gostaria como resposta. Só que Deus diz a Abacuque uma coisa extremamente impactante: escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em outras traduções, o justo viverá pela fé. Esse versículo, o justo viverá pela fé, ele é repetido algumas vezes no Novo Testamento, em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, em Hebreus 10,38, como a síntese do que Deus espera de seus filhos. Deus quer que nós vivamos uma vida de fé. Essa era a resposta dele para Abacuque. Uma resposta impactante, mas com certeza não a resposta que Abacuque esperava. O justo viverá pela fé é uma das 3 certezas maravilhosas que Deus dá nesse capítulo, para estimular, para motivar a fé do seu povo. Ela enfatiza a graça de Deus, pois a graça e a fé sempre andam juntas. Abacuque 2,14 ressalta a glória de Deus e nos assegura de que, apesar de o mundo estar cheio de violência e de corrupção, um dia ele se encherá da glória de Deus. Abacuque 2,14 diz assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Terceira certeza que Deus dá em Abacuque 2, para o próprio Abacuque, enfatiza a soberania de Deus. Deus vai dizer a ele: olha, os impérios podem se levantar e cair, se elevar e cair, mas Deus está sentado no seu santo trono, e é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Abacuque 2,20 diz assim: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: eu sou soberano, tenha fé, haja com fé, estimule a fé, viva pela fé. Porém, a fé colocada na palavra de Deus, ela não é simplesmente uma fé que remove montanhas, ou uma crença. Quando muitas vezes nós perguntamos para a pessoa: qual é a sua fé? Qual é a sua crença? Fé é uma convicção que me leva a um compromisso diário com Deus. Fé é convicção. Você tem várias indagações, Abacuque? Sim. Então vamos trocar essas indagações pela fé. Porque fé não é dúvida, fé é certeza. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Abacuque, eu vou trocar as tuas indagações
por uma certeza: a fé. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé aqui é a tradução de uma palavra grega, pistis, que tem mais a ver com fidelidade. A maneira como eu expresso o meu relacionamento com Deus no meu dia a dia. Tiago está querendo dizer que uma convicção, uma fé, a fé sem obras é morta. Uma convicção que não é acompanhada por ações é inoperante. Não adianta existir uma fé se ela não vier acompanhada de ações. E que tipo de ações? Não ações somente com relação ao mundo, mas ações no meu coração, para mudar a minha vida, para mudar a minha existência. Muitas vezes temos muitas perguntas a Deus, e em muitas situações levamos essas perguntas a Ele. Todavia, muitas vezes não estamos dispostos a ficar na presença dEle para ouvir as suas respostas, porque sabemos que as suas respostas exigirão de nós passos de fé. Lá em casa, quando a gente vai comer, e às vezes está todo mundo com fome, chega na mesa, todo mundo com fome, com pressa de comer, eu quero comer, e aí as crianças sentam na mesa e vão orar, e a gente fala: quem está com fome aqui? Sim, estou com fome e tal. Então quem vai orar? Geralmente a Ana Luísa fala: eu vou orar, porque ela está com pressa de comer. Senhor Jesus, abençoe esse alimento, que não venha faltar, que não venha fazer mal, em nome de Jesus, amém. Eu brinco com ela: Ana, Deus deve ter feito assim: hã? O quê? O que você falou? Foi tão rápido. Só que muitas vezes a gente faz isso na presença de Deus com os nossos questionamentos. A gente leva a pergunta, a gente leva a indagação, a gente leva os nossos questionamentos, mas a gente não fica na presença de Deus para ouvir respostas. E quando Deus vai nos procurar, a gente já foi embora. E talvez esse ir embora da presença de Deus seja as atitudes da nossa vida, do nosso dia a dia, que não permitam que as respostas de Deus cheguem na nossa vida. Nós não queremos ficar na presença de Deus, porque muitas vezes as respostas que Deus tem para a nossa vida vai exigir um passo de fé. Um passo de fé. Muitas vezes nós não queremos ficar na presença de Deus para ouvir as respostas que Ele tem para a nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter que agir, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar um passo de fé. E em várias situações que a gente se pergunta para o próprio Deus, eles acarretarão passos de fé. E aí muitas vezes não adianta me perguntar a respeito da miséria que acontece no meu casamento e não ficar para ouvir a resposta de Deus, porque talvez você saiba que essa resposta vai exigir de você um comprometimento com Deus. E aí você está se perguntando: Deus, por que o meu casamento está uma miséria? Por que o Senhor está permitindo isso? E vai embora. Quando Deus está querendo dizer para você: mude a si mesmo. Tome um passo de fé e veja o seu casamento transformado. Talvez você está vivendo um relacionamento de namoro e está se perguntando para Deus: por que eu entrei, Senhor? O Senhor me deu palavra, o Senhor me falou. E muitas vezes nós também moldamos as respostas que nós queremos do próprio Deus, quando Deus não falou nada. E aí muitas vezes nós perguntamos a Deus e saímos da presença dEle, porque nós sabemos que a resposta de Deus vai exigir de nós um passo de fé. E eu não tenho coragem para tomar aquela atitude. Muitas vezes você vai se perguntar a respeito do seu emprego, das coisas que estão acontecendo lá. Deus, meu emprego não presta, eu não quero mais ficar aqui. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que fez. Quando Deus está olhando para tudo isso, dizendo: eu não fiz nada. Foi você. Você não buscou a minha vontade. Você perguntou, mas não ficou para ouvir a resposta. Agora você quer que eu faça alguma coisa? Muitas vezes os nossos questionamentos nos levarão
a passos de fé. Todo mundo que tem criança aqui já teve uma lição quando era criança, ou muitas vezes forneceu essa lição para os seus filhos. A missão de amarrar o cadarço do tênis. É uma missão maravilhosa. Você vai lá e ensina o teu filho a fazer 2 lacinhos, faz um nozinho simples, depois faz 2 lacinhos, entrelaça e coloca. Só que na hora de tirar o sapato, na hora de tirar o tênis, a gente fala para a criança assim, olha, se você for tentar tirar sozinho, você vai fazer um nó aqui. Ou puxa por aqui, ó. Só que eles seguem a nossa recomendação de maneira fenomenal. E aí eles vão lá para o quarto, chegam em casa, vão tirar o tênis, puxa e faz um nó. Eles começam a tentar desatar o nó sozinho, puxa daqui, puxa de lá e puxa de cá. E o nó vai ficando cada vez pior. Aí quando não tem mais recurso, eles vêm para a gente, os pais, a mãe, mãe, me ajuda. E às vezes o nó, você olha aquilo e fala, meu Deus, que nó é esse? Às vezes você não consegue nem desatar aquele nó com os dedos, você vai com o dente assim, ó, para desatar o nó que está ali. Muitas vezes a gente, na tentativa de querer ajudar a nossa própria vida, e sem buscar as direções de Deus para nós fazemos como essa criança que tenta desatar os nós da sua vida, os laços da sua vida sozinho. E a gente vai tentar puxar de lá, puxar de cá, puxar de lá, mas o nosso só fica pior. Aí, quando nós não temos mais recurso, nós levamos o nozinho na presença do Pai. E Deus é especialista em desfazer os nós da nossa vida. Só que para desfazer esse nó, Ele vai ter que mexer na nossa vida. E aí a gente leva os nossos nós para a presença de Deus e vai dizer, Deus, está aqui. Eu não consigo desamarrar sozinho. E aí Deus pergunta, posso mexer? Para tirar esse nó, eu vou ter que desfazer tanta coisa na tua vida. Eu posso mexer? E você fala, não, não posso não. E aí Deus vai falar, fica com o teu nó. Fica com o teu nó. Porque se nós queremos muitas vezes mais a bênção de Deus do que o próprio Deus, se nós queremos mais as respostas que Ele tem para a nossa vida, e não queremos dar passos de fé na direção de mudança, nós precisamos questionar muitas vezes a veracidade da nossa fé. Fazer questionamentos a Deus vai exigir de nós coragem suficiente para agir de acordo com as suas respostas. E não respostas que nós queremos muitas vezes. Primeiro convite de Abacuque é o convite para clamar a Deus. Segundo convite de Abacuque é o convite para que nós possamos entender as respostas de Deus. E o terceiro convite de Abacuque está no capítulo 3 desse livro, que é o convite para alegrar-se em Deus, independente das circunstâncias. Independente das coisas que o Senhor tem que mexer na minha vida. Quando Abacuque começou esse livro aqui, ele estava no fundo do vale, em conflito com a vontade de Deus. Então se levou até a torre de vigia, esperando pela resposta do Senhor. Depois de ouvir a palavra de Deus e de ver a sua glória, a glória de Deus, ele se tornou como uma corça que salta na presença de Deus confiantemente no alto dos montes, como diz Abacuque 3,19. A sua situação ali, depois que ele clamou a Deus, depois que ele recebeu as respostas de Deus, a situação continuava inalterada. Mas ele havia mudado. E estava caminhando pela fé e não pelas aparências. Estava vivendo de promessas e não de explicações. Não é fácil elevar-se na vida de fé. Mas quem deseja viver num vale, como Abacuque, nós devemos conversar abertamente com Deus sobre as nossas dificuldades,
Nós devemos orar, meditar na palavra de Deus, estar dispostos a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós. Mas terá valido a pena quando nós alcançarmos novos picos de fé e descobrirmos novas oportunidades de crescimento e de serviço. No capítulo 3, Abacuque vai relembrar as coisas que Deus fez no passado. Deus, tem uma nação aqui prestes a nos invadir, o que o Senhor vai fazer? Abacuque, eu troco as suas indagações pela fé. E no capítulo 3, ele está vendo aquela situação alarmante na sua vida, angustiante, mas ele começa a relembrar as coisas que Deus fez no passado. Ele vai lembrar dos feitos do Todo-Poderoso, vai enfatizar a soberania de Deus, mesmo que as coisas não fossem alteradas ao seu redor. Abacuque 3:2 vai dizer assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos. Senhor, aviva, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o meu coração começa a se angustiar, Deus tem um remédio infalível para mim. Deus me lembra dos seus feitos poderosos. Eu começo a enxergar tudo o que Deus fez na minha vida. E meu coração começa a se alegrar. Lembrar tudo que Deus fez, lembrar tudo que Ele já realizou na minha vida no passado, talvez não altere as circunstâncias angustiantes que eu e você vivemos no nosso dia a dia. Só que o nosso coração vai ter mais fé. É como se Deus dissesse assim: ei, espere aí, olha tudo que eu já fiz na sua vida. E Deus começa a listar tudo que Ele já fez, uma obra após outra. E quando eu olho a lista de coisas infindáveis que Deus já fez na minha vida, eu me sinto constrangido às vezes até de pedir alguma coisa na presença dEle. Muitas vezes a minha oração ela vai se constituir em agradecimento diante de Deus. Esses dias atrás eu não consegui pedir nada. Eu fiquei olhando para tudo que Deus tinha feito. Deus me levou a ver a lista novamente. E eu comecei: obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pelo meu chamado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E quando essas coisas acontecem, meu coração se renova diante dEle, relembrando tudo que eu tenho não é por mérito meu, mas pela graça do próprio Deus, favor imerecido. Eu não mereço nada. E assim como Abacuque, as circunstâncias não vão ser mudadas ao meu redor quando eu me alegro em Deus. Nada mudou para Abacuque, mas mudou em Abacuque. Nada muda muitas vezes em meu redor, mas reconhecer que Deus é soberano muda o meu coração. Acredito que Abacuque estava tremendo inteiro quando ele escreveu esse livro. O exército babilônico estava prestes a invadir Jerusalém. Reconhecer que Deus é soberano não retirou as tropas de lá, mas reconhecer que Deus é soberano mudou o coração do profeta a ponto de exclamar: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele me faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Depois que os babilônios passassem por Judá, rompessem as barreiras para invadir Jerusalém, não restaria muita coisa de valor. É isso que ele está falando. Ainda que falte o alimento, ainda que falte o boi, ainda que falte tudo isso, eles destruiriam as construções, saqueariam os tesouros, devastariam as lavouras e pomares, assim como eles fizeram, como se cumpriu a palavra do Senhor. A economia se desintegraria e não haveria motivo para cantar. Contudo,
Deus ainda estaria sentado em seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Abacuque não podia se alegrar com as suas circunstâncias, mas ele podia se alegrar em seu Deus. E eu queria orar com você nesse momento aqui. Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e você pensasse nessa noite nos convites que o profeta Abacuque veio fazer para você nessa noite. Um grande comentarista, Campbell Morgan, ele disse o seguinte: a nossa alegria, ela é proporcional à nossa confiança. Quando eu confio em Deus, eu me alegro. Independente das circunstâncias, independente das coisas, das tribulações, das preocupações, quando eu confio em Deus, eu me alegro. Mas ele continua dizendo, a nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Se a nossa alegria é proporcional à nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Quantos questionamentos você tem a respeito das coisas que estão acontecendo na sua vida? Eu queria te convidar nessa noite a aceitar o convite de Abacuque, para clamar a Deus, para ouvir as respostas de Deus, ainda que isso exija um passo de fé na tua vida e de mudança, mas te convidar também a se alegrar nos feitos poderosos que Deus fez. E talvez você pense, eu não tenho motivo nenhum para me alegrar em Deus. O maior motivo, querido, é você estar aqui nessa noite, com vida, escutando a palavra do Senhor. É graça de Deus, é favor imerecido. Abacuque nos ensina a encarar as nossas dúvidas e os nossos conflitos com honestidade, a levá-los humildemente ao Senhor, a esperar que a sua palavra nos ensine, e então a adorá-lo a despeito do que sentimos e vemos. Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas pode nos transformar para enfrentarmos as nossas situações. Isso é viver pela fé, não por vista. Isso é viver pela fé, na certeza de que Deus é soberano e está olhando para você nessa noite. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra nos convida aqui nessa noite, Pai, colocarmos o nosso coração no Senhor, a clamar ao Senhor, a colocar os nossos questionamentos diante do Senhor. Muitas vezes o Senhor vai nos convidar a levar os nossos questionamentos diante de Ti, mas a Tua vontade é que nós venhamos permanecer na Tua presença, porque o Senhor tem respostas. Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e anunciar-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Deus nos ensina a viver pela fé, ainda que isso exija de nós passos de fé, passos de mudança de vida. Mas também nesse momento aqui, nos faz lembrar dos teus feitos poderosos na nossa vida, de quanta coisa bonita o Senhor já fez por nós e em nós, e muitas vezes até através de nós, Pai. Nos leva a pensar nessas coisas, Pai, e que isso traga alegria ao nosso coração, ainda que as circunstâncias ao nosso redor não mudem, mas traz alegria no nosso coração, e assim como o profeta Abacuque, nós possamos dizer, eu me alegrarei no Senhor, em
nome de Jesus. Amém.